Rádio NSC, a rádio que fica com você. 98,7 FM apresenta Viva Voz. Apresentação Milva Campos. So good, so good, Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, a Princesinha do Mar. Hoje é 19 de janeiro de 2019 e é uma data para mim que me marca, porque era a data que se comemorava o aniversário do meu pai, meu falecido pai, Valdemar Sandes Milagres. Onde ele estiver, desejo aqui os meus votos de um bom aniversário, em que nível você estiver aí no astral, meu pai. O programa Viva Voz Saúde tem o apoio da Fundação Ataúfo de Paiva, que é a produtora da vacina BCG e distribuidora exclusiva para todo o Brasil, e também tem o apoio do Clube de Regatas Vasco da Gama, do qual eu tenho a honra de ser, nesta administração, diretor de saúde preventiva. O programa de hoje é um programa super especial. O momento urge que a gente discuta essa questão, a questão que nós trouxemos dois convidados intrinsecamente ligadas a esse movimento de enfrentamento e até de estudo desse problema, que nós pusemos o título do programa, dois aspectos da questão, que é a violência contra as mulheres, não só no Brasil, como no mundo. E o título do programa, então, nós optamos por ser assédio, que pode ser a fase inicial de um problema maior, e o feminicídio. Nós trouxemos aqui, portanto, duas pessoas que têm participado desse enfrentamento. A doutora Sônia Maria Andrade, que é advogada e pós-graduada em marketing e exerce atualmente um cargo inédito para as mulheres no esporte brasileiro, que é o cargo de vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, a Sônia desenvolve lá, e ela vai falar para a gente sobre isso, diversas ações que visam o empoderamento feminino e visam, obviamente, dar voz às mulheres. E trouxemos, então, também o outro convidado, Emiliano Rogido. O Emiliano é sociólogo e faz parte de uma iniciativa, eu diria até pioneira aqui no Brasil, que é um laboratório chama-se Laboratório de Análise da Violência, que é o LAVE. E esse laboratório é sediado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu fiz um convite inicialmente a um outro membro do laboratório, mas como o tema seria o feminicídio, esse nosso amigo Inácio Cano recomendou que o entrevistado fosse o Emiliano, que tem um interesse específico nesse tema e estuda bastante esse assunto. Então, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria que vocês falassem um pouco da instituição de onde vocês vêm. E, Sônia, então, iniciando por você, fala um pouquinho dessa história, desse tal DNA social do Clube de Regatas Vasco da Gama, que nós que somos vascaínos temos já vivência disso e orgulho dessa história, mas muita gente não sabe que o Vasco sempre esteve envolvido em lutas sociais. Fala um pouquinho, então, antes da gente entrar no tema do assédio e do feminicídio, um pouquinho sobre essa história do Vasco e a sua entrada no Vasco. Bem, eu sou registradora de profissão, né? Registradora pública, e quando assumi o cargo de registradora pública, eu resolvi
colocar um braço social dentro do cartório, né? Que é o Instituto Novo Brasil. Comecei, então, a fazer um trabalho de regularização fundiária dentro das comunidades do Rio de Janeiro. E um belo dia, uma defensora pública disse para mim: Sônia, qual o seu time de futebol? Falei: ué, mas para trabalhar dentro das comunidades preciso falar o time de futebol? Ela falou: não, é que vai ter uma ação social na porta do Vasco e eu queria chamar você para participar, que se chama Cidadania Vascaína. Você topa ir lá fazer o trabalho de regularização fundiária? Eu falei: topo. E aí começou a minha história com o Vasco. Eu fui apresentada à diretoria do Vasco. Na época, o vice-presidente social era o Monteiro, nosso querido Monteiro. Monteiro já, inclusive, esteve aqui no programa. Já esteve aqui no programa. E aí ele disse: não, você tem que entrar, você tem que trabalhar aqui na política do Vasco. E aí comecei a minha história no Vasco com o grupo do Vira Vasco, né? E começamos a fazer um trabalho, então. E ele disse: ó, agora você vai ser conselheira. Aí daqui a pouco ele disse: não, você foi indicada para ser vice-presidente geral do clube. Eu, o Vasco desde criança, né? Sem imaginar como era a história do Vasco, né? E aí, quando eu comecei a viver o Vasco, eu comecei a ver que eu não poderia ter escolhido outro time de futebol para mim, que não o Vasco da Gama, porque uma pessoa que trabalha na área social e que conhece a história do Vasco sabe que o Vasco é pioneiro na questão social, porque disse não ao racismo, né? Um grupo de jogadores negros e os times de futebol não aceitavam que esses negros jogassem futebol, e o Vasco então disse: não, nós vamos continuar com o nosso time, vamos jogar, e formar uma outra liga e deixar aqueles times que não queriam jogar com os negros de fora. Mas como nós enchíamos estádio e nós dávamos ibope e eles estavam perdendo, disseram: não, é melhor a gente se aliar de novo a eles, porque eles estão dando certo, né? E aí o Vasco, impedido de jogar também em alguns estádios, a torcida se reúne, começa a juntar dinheiro e constrói São Januário. Então é uma história lindíssima, uma história que eu me orgulho de fazer parte, e agora eu pedi ao Campelo, na época que me escolheu para ser segunda vice-presidente geral. Campelo, para quem não é do Rio, é o presidente do Vasco. É o presidente atual do Vasco. Quando ele me fez o convite, eu disse: Campelo, na seguinte condição, eu quero continuar desenvolvendo a área social. E aí, essa é a história. Então, daqui a pouco a gente vai ver o que você tem feito uma vez vice-presidente do Vasco. Mas você esqueceu de mencionar, eu sei, mas você não mencionou aqui, que você é a única mulher nesse meio, não é isso? Eu fui escolhida a primeira mulher a exercer esse cargo dentro do Vasco da Gama. E dentro dos clubes você é a única. Não, a Patrícia Morim no Flamengo já teve a presidência lá, né? E fora de vocês duas, tem outras lembranças? Não, que eu saiba não. Na Série A não, entendeu? Espero que daqui a algum tempo a gente tenha muitas no futebol. Essa é a minha luta. Eu sei que você está fazendo também esse esforço de trazer mulheres para a gestão dos clubes. Com certeza, com certeza. Emiliano, então, antes da gente entrar no assunto que compõe o programa, fala um pouquinho de você. Eu sei que você é uruguaio e fala um pouquinho do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, boa tarde à audiência. Quero começar agradecendo o convite, Alexandre. Prazer também integrar a mesa com a Sônia. É nosso. Que essa conversa seja produtiva, seja interessante. Então, eu estou há 6 anos no Rio de Janeiro, trabalhando particularmente na UERJ, no Laboratório de Análise da Violência. E a gente trabalha em temas sobre violência em geral, mas eu tenho pesquisado, sobretudo, assuntos relacionados a homicídios. E não apenas no Rio de Janeiro ou no Brasil, senão também em outros países da América Latina. Temos feito pesquisa nos últimos anos sobre programas de redução de homicídios na nossa região e também sobre qualidade dos dados de homicídio, que é um insumo fundamental para a gente conseguir levar adiante a iniciativa certa, né, para que possam ter resultados. Também fizemos alguma avaliação da implementação desses programas para ver como eles funcionaram de fato. E me diga uma coisa, o laboratório propriamente dito, de que ele é composto? Ele é um laboratório de pesquisadores, que também integra estudantes. Você, no caso, é sociólogo. Eu sou sociólogo. Existem outras
categorias? Existem politólogos também, antropólogos, sobretudo os perfis de formatura do PPCIS, que é um programa de formação em ciências sociais da UERJ. Então temos dentro do LAV pesquisadores dessas disciplinas voltados para os estudos de violência e também estudantes, tanto no nível de pós-graduação, doutorado, mestrado, como também alguns estudantes no nível de graduação. E vocês são quantos, mais ou menos? Isso é variável também, porque as gerações vão se sucedendo no tempo, e as pessoas, algumas se aproximam ao tema, não se interessam, outras chegam, enfim... Entram para o laboratório e acabam saindo. Tem É de tudo, flutuante. claro, mas isso é aproximadamente umas 20 pessoas. 20 pessoas. Sim. E vocês tiveram alguma repercussão negativa no trabalho com essa crise que a UERJ teve aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que não deve ter pouca gente que não tenha, né? E particularmente os trabalhadores da UERJ que sofreram tanto o sucateamento do Estado como um todo. Mas no Rio de Janeiro, os servidores públicos têm passado mal nos últimos anos. Nós entrevistamos aqui no programa, em programas diferentes, mas Daniela Canella, que é da área de nutrição, o Ricardo Oliveira, que é da área de educação, de educação física, também tem um laboratório lá de análise misturando a mobilidade urbana com a saúde física. Tivemos também o Arnaldo Noronha, que é pneumologista, veio falar sobre enfisema, que também é da UERJ, e era uma coisa meio uníssona, que a UERJ precisa de apoio, né? Uma grande escola que precisa de apoio. E a sociedade carioca precisa da UERJ. Exatamente. A UERJ tem uma função social muito importante e, para além da questão orçamentária e do salário da UERJ, no Brasil, nos últimos anos, também viu recortados os orçamentos, o dinheiro para pesquisa e para intervenção social. Então, a função da UERJ como um todo, eu acho que tem se debilitado, e isso nós que moramos no Rio de Janeiro sentimos. Falta o hospital, por exemplo, da UERJ tem uma função muito importante, etc. Então, sim, a resposta é definitivamente a UERJ tem sofrido o que todos nós... Não, e é interessante que você quase que faz um apelo à comunidade, que reconheça na UERJ um papel importante para ela, a comunidade, para a sociedade do Rio de Janeiro, e que participe do esforço de reconstrução, não digo, mas de revitalização da nossa escola, né? Eu não fiz medicina na UERJ, eu fiz na chamada Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, que hoje é Unirio, mas, enfim, eu tive muito apreço, tenho muitos colegas da escola e me solidarizo com a escola, inclusive porque a minha ex-escola também passa por problemas. Então, vamos tentar dar início ao nosso programa, discutindo esses temas ligados à violência, especificamente sobre a mulher. E eu primeiro faria uma pergunta a você, Emiliano. A palavra feminicídio, eu tenho colocado esses temas no meu Facebook e vejo que pessoas, às vezes, que não entendem a questão, ou tem mesmo já um preconceito. Mas o que interessa são os homicídios, tudo é igual, por que essa coisa do feminicídio, porque... E eu acho que há um espaço para o termo feminicídio, mas se você tivesse que fazer uma defesa para essas pessoas, por que é importante a gente separar o homicídio em geral do feminicídio, o que você diria? Bom, gostaria de começar um pouquinho antes, para chegar na resposta à sua pergunta. O feminicídio ou femicídio, que são dois conceitos que podem ter alguma diferença, mas que geralmente são usados de forma indiferente um ou outro, é um conceito novo, relativamente novo. Surge na academia nos anos 70, na Inglaterra, e começa a ser mais utilizado na América Latina a partir da metade dos anos 90. Porém, é claro que a violência letal contra as mulheres não é uma coisa nova. As mulheres morriam nas mãos dos homens, e particularmente nas mãos dos seus parceiros e das pessoas que se espera que protejam essas mulheres, com as quais eles têm uma relação de afeto. Esse é um fenômeno muito anterior, mas como sociedade começamos a conceitualizar isso de uma forma diferente, de uma maneira bastante recente. Isso tem sido uma grande conquista, que foi liderada sobretudo por movimentos sociais feministas, na hora de justamente visibilizar esse problema como um problema diferente dos homicídios em geral. Por que o feminicídio não era visto como um problema antes? Historicamente não foi visto como um problema. Eu acho que tem
duas grandes razões, ou dois grandes motivos. O primeiro é que, se a gente enxerga os homicídios como um todo, 8 ou 9 de cada 10 homicídios têm por vítima homens. Então, os homicídios são um fenômeno prioritariamente masculino. E as mulheres ficam invisibilizadas nessa realidade, por serem minoritárias. E outra razão que levou a invisibilizar o feminicídio como um fenômeno são também as relações de poder que existem na sociedade entre homens e mulheres, que levam a que os homens sejam os que ocupam os principais lugares de poder na hora de nomear, priorizar políticas públicas, etc. De fato, as mulheres, até pouco tempo atrás, também não tinham lugar na academia, nas universidades, na política pública. Então, essa é outra razão para explicar por que esse fenômeno de feminicídio é relativamente novo como conceito, não como fenômeno, né? Então, trata-se de uma ideia nova. Por que é importante esse conceito, agora sim, respondendo a sua pergunta, esse conceito de feminicídio? Porque se a gente concorda com essas pessoas que falam que toda a violência é importante e quer reduzir todos os homicídios, que de fato eu comparto essa ideia, a gente não pode reduzir todos os homicídios tratando todos eles como se fossem a mesma coisa. Dentro do fenômeno do homicídio, a gente tem diferentes tipos de homicídio, que respondem a diferentes causas. Então, a gente tem que enxergar e analisar essa diversidade para conseguir dispor, né, de medidas eficazes para a redução da violência. No caso das mulheres, as mulheres morrem de uma forma muito diferente em relação aos homens. As mulheres morrem, sobretudo, nas mãos dos seus parceiros, diferente dos homens, e as mulheres morrem, sobretudo, em casa, dentro de casa. Para a mulher, a mulher tem mais risco de morrer por feminicídio dentro de casa do que fora de casa. Homem não. Homem tem muito mais chance de morrer por homicídio fora de casa do que dentro de casa. Então, quando a gente começa a analisar tecnicamente, para além da questão política que esse fenômeno tem, como tem quase tudo na vida, né? Quando a gente começa a enxergar tecnicamente as características do fenômeno do feminicídio em relação a outros homicídios, a gente com certeza enxerga que sim, são fenômenos diferentes e sim, precisamos fazer coisas diferentes para combater esse fenômeno. Entendi. Nós vamos voltar a esse tema, vamos dizer, a gente deixa para o segundo bloco do programa, para esmiuçá-lo mais, e vamos tentar ir um pouquinho na base do que eu chamaria de desrespeito à mulher, né? E, às vezes até sem uma violência física, uma violência anterior que não é física. Quando você, Sônia, e a sua palavra é duplamente importante, primeiro que você é mulher, e você daqui da mesa, da nossa bancada, você é quem mais pode dizer o que se sente, como se sofre essa questão do poder, né? Como é que você, antes de você entrar na questão do assédio, como é que você vê a questão da mulher na nossa sociedade brasileira? Ela está em desvantagem, né? Como é que você conseguiu chegar à vice-presidência do Vasco, né? A pergunta. Como é que você consegue trabalhar com 5 homens na sua central? Né? Porque eu sou a única mulher registradora na minha central no município do Rio de Janeiro. Também. Então, eu vivencio isso desde quando advogada. Vou contar uma passagem. Eu tive que liberar uma pessoa presa na região do Brasil, no Ceará. Saí do Rio de Janeiro, fui para o Ceará liberar o rapaz. Como advogado. Porque ele era um problema de infiel depositário, né? Ele tentou vender um bem que ele era fiel depositário. Aí cheguei, com o mandado já na mão. Quando eu entrei no fórum, pasmem vocês, não tinha uma mulher. E aí eu perguntei ao colega que me acompanhou ao fórum. Vem cá, aqui não tem mulher se formando? Ele disse, não, mulher aqui só fica dentro do escritório. Ela não transita no fórum. E aquilo me deixou impactada. Falei, como assim? Não, aqui a mulher, ela faz o trabalho interno. O trabalho externo é feito por homens. E ali eu comecei a sentir o problema da mulher no mercado de trabalho, né? E aí eu disse, gente, que loucura, né? Porque
quantas pessoas capacitadas, quantas mulheres capacitadas poderiam estar aqui, né? E não estão. Então tem uma questão cultural, né? Que a gente tem que banir. Eu, quando entrei para o Vasco, aí comecei a conversar com os funcionários do Vasco, aí as pessoas, amorzinho, eu falei, gente, se cada funcionário do Vasco começar a me chamar de amorzinho, eu vou deixar de ser Sônia, né? Aí eu disse, olha, eu tenho um nome, eu me chamo Sônia. Você não precisa me chamar de doutora, não, mas me chama de Sônia. Porque se todo mundo me chamar de amorzinho, vai ficar difícil. Então, é uma cultura muito complicada, porque o homem acha que ele pode tudo. Ele pode chamar a mulher de amorzinho, ele não quer saber se a mulher tem um namorado, se ela é casada, né? Ele pode pegar e dar um tapinha na mulher, passar a mão na mulher, falar uma gracinha para a mulher, ele acha que isso é normal. E aí eu acho que essa cultura tem que passar pela questão educacional, né? Porque os homens, eles foram criados na base, em casa, com essa cultura. Então, alguns não são nem culpados, né? Esse rapaz que me chamou de amorzinho é porque ele está acostumado. Ele está acostumado no dia a dia dele. Nunca nenhuma mulher disse para ele que ele não pode chamar todo mundo de amorzinho. Então, isso é uma cultura. Não, e às vezes o interessante é que o indivíduo, quando está junto com uma parceira afetiva, às vezes não chama de amorzinho porque acha que ele está se diminuindo. Né? Pois é, você vê que a coisa está toda trocada, né? Então, eu acho que, e eu defendo isso, não adianta você só criminalizar. Vamos criminalizar. O cara chamou de bonitinha, crime. Né? Não! Vamos tentar educar. Eu acho que a educação, e isso eu vou sugerir dentro do Congresso Nacional, que determinadas penas passem principalmente por cursos, vamos dizer assim, pela questão educacional. Porque a pessoa precisa saber que ela está fora da caixinha, né? Ela está fora do quadrado, que não é assim que a banda toca. Você, Emiliano, você comunga com a Sônia dessa visão prévia a todos esses gestos, atos ditos violentos, essa questão cultural como a base da questão? Eu acho que é uma dimensão fundamental, sim, enfrentar o problema dentro de casa, na escola, enfim, todos os âmbitos da sociedade, no trabalho, a gente vê essas desigualdades em todos os âmbitos da sociedade. A Sônia também falou de uma coisa que eu quero enfatizar, ela deslizou e eu quero enfatizar, que é que violência de gênero e violência contra a mulher e feminicídio não é problema de mulher apenas. E que os homens têm que ser chamados para ser parte da solução, porque os agressores são os homens. E o problema esse tipo de problema é sobretudo sofrido por mulheres, mas os homens têm um papel muito importante no que tem a ver com a geração dessa violência. Não, eu vou até, cortando você, te dizer o seguinte, eu botei... Cortando não, aqui é um bate-papo mesmo, é assim mesmo. eu coloquei na minha rede social que o ano passado eu iria fazer um evento que fiz e que ia chamar, inclusive, Alexandre para debatedor. Entraram na minha rede social me crucificando. Como assim chamar um homem? Eu falei, óbvio, é ele que eu quero focar. Exato. Eu tenho que focar nele. Como é que eu vou chamar uma mulher? Eu vou chamar só mulher, tem que chamar homens, para que eles possam ser os porta-vozes para outros homens, que a postura não é essa. Então o homem é fundamental nesse trabalho. Eu queria saber a opinião de vocês, dois, sobre esse movimento que se iniciou ano passado, final do outro ano, chamado Me Too, o movimento das mulheres que se solidarizavam a uma que começou, que botou a boca no mundo como assediada. Qual é a importância de um movimento como esse, que muita gente também traduz como isso é mimimi? Inclusive as mulheres francesas, não usaram o termo mimimi, mas as mulheres francesas de alguma maneira desvalorizaram esse movimento. Qual é a opinião de vocês? Bom, eu particularmente acho um fenômeno muito interessante e muito importante também. Interessante pela globalidade, né? Um fenômeno global, mundial, e que foi liderado por referentes culturais e da sociedade. E eu acho importante
Não porque a violência vai acabar com esse tipo de campanhas, mas esse tipo de campanhas ajuda a visibilizar o problema. E se a gente não enxerga o problema, a solução não vem. A gente primeiro tem que enxergar o problema. E um dos fatores mais difíceis de enfrentar para reduzir a violência contra a mulher tem a ver justamente com os custos que a mulher tem de denunciar. Porque até pouco tempo, hoje em dia acontece com muitas mulheres, as mulheres sentem vergonha de denunciar a violência que elas estão sofrendo. Isso é muito grave, né? Elas não têm medo e têm vergonha de reclamar. Pelo que vai dizer a polícia, você conserta seus problemas com seu marido em casa, não vem pra cá que a gente tem problemas mais sérios. Pelo que vai dizer a sociedade, se ela tiver que se separar, ou que vai dizer a vizinha, né? Que eu tô com brigas com meu companheiro. Então, esse tipo de campanha, de movimento liderado por pessoas que são referentes do âmbito da cultura mundial, reduzem o custo de fazer a denúncia, o custo social de fazer a denúncia. As mulheres, e a gente está vendo que é uma bola de neve, né? Foi uma, foram duas, são três, são quatro. Isso começa a se abrir a caixa de Pandora, porque as mulheres que tinham vergonha e medo de denunciar, mesmo socialmente, também não tem por que ser penalmente, estão começando a dizer, bom, eu posso dizer não, eu posso dizer eu posso dizer isso não se faz, e esse não vai ser um problema meu, uma vergonha minha, senão do agressor. Não, antes do que eu ia replicar, queria ouvir a tua opinião, Sônia, sobre esse movimento. Eu acho isso maravilhoso. Eu apoio, acho que tem que ter sim, né? A gente tem visto que quando esse movimento é coletivo, ele toma força, não é isso? A questão é força, e eu conversando com algumas jornalistas no movimento Deixa Elas Trabalharem, e elas disseram que as pessoas só começaram a atinar para o problema quando elas se uniram. Quando elas montaram o movimento. Então, Sônia, deixa eu te interromper, porque é super importante o que você está marcando. Eu conheço esse movimento, mas a maioria das pessoas que estão ouvindo não conhece. Como é que foi exatamente que surgiu esse movimento Deixa Elas Trabalharem? Mulheres que trabalham com esporte, né, em campo, jornalistas, comentaristas, eram assediadas frequentemente. Porque é aquela coisa do machismo. O homem. Primeiro que o homem diz assim: o que elas estão fazendo aqui? Esse esporte aqui era dentro do vestiário ou era no ambiente, em campo também? Em ambiente de entrevista, em qualquer lugar. Local de trabalho. Era geral, entendeu? E elas começaram a ver que a coisa estava ficando complicada, né? Porque o que eles entendiam? Não, poxa, o que essas mulheres estão fazendo aqui se esse esporte ele é eminentemente masculino? Estão colocando mulher aqui para quê? Né? Então começaram o movimento porque elas entendiam que unidas elas iam ter mais força. E como de fato aconteceu, elas tiveram mais força, inclusive na mídia, trazendo homens a ajudarem elas no movimento. Então foi muito legal o movimento delas. E eu acho que isso tem que ser... As mulheres têm que se unir. Elas não podem dizer assim, aconteceu isso com ela porque ela usava aquela roupa curtinha, aquela roupa não era adequada. Olha o decote que ela usa. Tá provocando. Tá provocando. Então eu acho que tem que haver a união. A mulher tem que se colocar no lugar da outra. Por que será que ela usa assim? Por que ela procede assim? Como no caso do próprio Vasco, que o Vasco fez um convênio, uma parceria com uma loja, né? E começaram a criticar que as meninas usam shortinho curto, camisetinha coladinha. Aí o que eu fiz? Fui para São Paulo conhecer a franquia. E aí cheguei lá, perguntei às meninas: vem cá, vocês se sentem assediadas diariamente? Ô Sônia, a gente se sente assediada até na rua. Que a gente passa na rua, os homens jogam uma piadinha. Mas aqui dentro... eles podem até assediar, mas tem o respeito. E aonde é que eu vou ganhar o que eu ganho fazendo o que eu faço? Eu não me sinto de forma nenhuma afrontada
com qualquer procedimento, qualquer coisa que aconteça aqui dentro. Então, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar da outra. Aí ela tá usando shortinho porque, pô, ela deve não ser uma mulher muito legal, né? É séria. É, séria. A palavra é essa, séria. Quando, na realidade, ela falou, eu sou casada, aquela menina ali namora, a outra tem um relacionamento de não sei quantos anos. Então, não é por aí, né? A gente não pode classificar uma pessoa pelo que a gente vê. Rotular. De jeito nenhum. Isso é Emiliano errado. queria falar. Sim, eu falei o lado A, quero falar do lado B também, da questão. Em relação à pergunta que você fez sobre o Me Too, né? Me Too. E também relacionado ao que a Sônia estava dizendo agora, de que a união faz a força, e que eu concordo plenamente com isso. Quero dizer, citando o Homem-Aranha, que um grande poder implica uma grande responsabilidade. E que um dos problemas que a gente, em alguns casos, enfrenta é a justiça pelas próprias mãos, né? Uma consequência, eu acho, indesejável desse tipo de movimentos, não necessária, mas que a gente tem que tentar evitar. Porque é tão grande a privação de canais que as mulheres tiveram historicamente para denunciar esse tipo de coisas, e o desabafo é tão grande que isso leva, às vezes, que nas redes sociais, enfim, de diferentes maneiras, se faça justiça pelas próprias mãos contra um presumível agressor. Só que nesse caso, como em todos os casos, eu acho que devemos concordar na presunção de inocência e devemos concordar no devido processo para culpabilizar as pessoas. Isso não implica que o movimento não tenha que existir, nem que sua contribuição seja menor. Só que esse movimento tem que existir, mas tem seus limites também. E a gente não pode fazer um chamado público para que as pessoas façam justiça pelas próprias mãos, seja o crime que for, seja o agressor que for. Não, claro que não. Eu, como registradora pública, estou dentro sempre da legalidade. E como advogada também. E como advogada que sou. Eu acho que as pessoas, elas têm o direito de se defender, sim, têm direito de defesa, sim. Agora, logicamente que unidas o movimento ganha mais força, isso sem sombra de dúvida. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta a vocês, voltando ao que o Emiliano tocou, a questão da denúncia. E aí você dividiu em dois aspectos, mas imagino até que você tenha outras abordagens, mas você, na sua fala, falou em medo e em vergonha. Me chamou muita atenção, e aí é que eu queria a opinião de vocês, o fato de que no episódio daquele líder espiritual, João de Deus, houve fatos há décadas. E houve a coisa veio à mídia por causa de uma holandesa, uma pessoa que não era da nossa cultura nem do nosso país, que fez a denúncia. E o que me chamou mais atenção, primeiro foi o fato de ser uma não brasileira. Mas o que pode justificar, né? Pode também ser parte da compreensão. Talvez a brasileira tenha mais dificuldade de fazer isso do que uma holandesa ou uma europeia. Mas o que me chamou a atenção é o quantitativo, né? Já temos mais de 500 denúncias. Você aí colocaria, Emiliano, que é quem trouxe o tema, a questão da vergonha, mas existe também a questão de ele era um líder espiritual, o fato de que ele era um guru. Vamos supor que tudo do que ele está sendo acusado seja verdadeiro, né? Vamos supor. Eu não sou investigador, não tenho nenhuma prova. Mas em sendo, o que justificaria, ao seu ver, essa ausência de 500 pessoas denunciarem? Não, justificaria, eu acho que nada. A gente pode tentar especular sobre por que as pessoas não fizeram denúncia. Para começar, esse tipo de crimes de João de Deus eram crimes sobretudo sexuais. E ofensores sexuais são um tipo de ofensor bastante diferente do resto. É diferente de quem é batedor, de quem rouba, enfim. São perfis diferentes. E uma das características mais importantes dos ofensores sexuais, dos agressores sexuais, é que eles são geralmente muito reincidentes. É difícil deixar de fazer. Porque também tem a ver com uma série de transtornos psicológicos, né? Então temos aí um homem que cometeu 500 crimes, todos iguais. Isso tem a ver com o tipo de crime que ele cometeu. Que é um tipo de crime de violência de gênero, mas um tipo muito particular. Também a gente não pode dizer violência de gênero é tudo a mesma coisa, né? Claro. Então, isso para começar.
Para a vítima, tem umas consequências psicológicas também muito pesadas ser vítima de uma agressão sexual. Porque mexe com sua identidade. A vergonha. Vergonha total. Né? Então, esse caso é ainda muito mais complexo pela autoridade religiosa e todas as conotações metafísicas, se você quiser, transcendentais, que ele tinha para essas pessoas. E imagine a probabilidade, sendo totalmente frio e racional, de uma mulher que já de por si é menos na sociedade do que os homens, né? É vista como menos na sociedade do que os homens. Dentro de uma igreja, onde ela tem um lugar de subordinação frente ao cara que é o cara. O guru da igreja. Dizer que ela, no íntimo e sem maiores provas, porque também tem a questão da provatória que é difícil, esses crimes são cometidos no íntimo, enfim, não à vista de todo mundo, que ela sofreu, não tem provas, mas ela sofreu uma agressão sexual do guru. Então, é se expor à maior vergonha, é não ter nenhuma prova, é se expor a outro juízo, a outra vitimização por parte da sociedade hacia elas. Então, eu acho que isso explica também porque as pessoas não denunciaram. Só que depois de que uma pessoa faz a denúncia, o custo totalmente irracional de fazer outra denúncia e dizer isso é verdade e dar peso para essa denúncia é menor. E a terceira denúncia é menor, e a quarta é menor. Então, a importância de denunciar e de que referentes públicos, voltando ao caso do Me Too, digam, isso aqui acontece, gente. Isso aqui acontece, vocês têm que saber. É muito grande, porque isso faz com que as pessoas possam desabafar, possam dizer, aconteceu comigo também, e a gente consiga enxergar um elefante branco que estava enterrado na areia, né? Por décadas. Eu tenho dois aspectos nessa questão, porque eu frequentava a casa, né? Então, para mim... É a Badiânia, né? A Badiânia, né? Que é no estado de Goiás, Goiânia, né? 1h15 de Brasília, né? Então, todas as vezes que eu ia para Brasília, um dia eu tirava para prestar a minha caridade. E se eu disser para vocês que em algum momento ele disse assim, você hoje tá bonita? Eu tô mentindo, né? Eu era tratada com todo respeito e, enfim, era um carinho, ele tinha um carinho, né? Quando eu recebi a ligação da minha irmã dizendo que ia ter uma entrevista de denúncias, eu liguei a televisão sem imaginar o que estava acontecendo, né? E aí, quando eu me deparei com aquela cena, minha primeira reação foi mandar um WhatsApp tanto para ele quanto para a pessoa que administra a casa. E aí a pessoa disse, não, mas ele está sendo perseguido. Eu falei, bem, agora eu vou falar como advogada, né? Pessoas que moram em lugares diferentes e que falam a mesma coisa sem se conhecer, isso no mínimo tem que ser investigado, né? A gente não pode dizer essas mulheres estão loucas, né? Ah, elas são loucas, tudo doente. Não é por aí. Elas têm que ser ouvidas sim, e isso tem que ser apurado sim, porque é muito grave você usar aquela situação de uma pessoa fragilizada para se aproveitar. Isso não existe. Isso, no meu ponto de vista, não existe. Separando a figura dele como um líder religioso do homem, o que eu vi como líder religioso realmente é uma coisa inacreditável. Ninguém pode negar, entendeu? Agora, você pegar esse lado religioso e usar para o mal, tem todos os aspectos, não só físicos como espirituais, né? Isso. O plano espiritual deve estar muito chateado com ele, né? Eu coloquei você aí para fazer um trabalho de dar vida às pessoas e você simplesmente colocou as pessoas pior do que elas estavam. Então essa é a questão. Tem que ser apurado sim, ele é um líder religioso sim, e eu acredito que a pena seja agravada pela questão da confiança, né? Porque existia confiança. Então é muito triste. É um episódio triste dentro da história religiosa do Brasil. E Sônia, saindo da espiritualidade e voltando lá para a arquibancada no estádio de futebol, você está fazendo parte, você tem um grupo que está discutindo a questão do assédio nas arquibancadas.
E eu fico imaginando assim, eu como homem que vou ao futebol desde 10 anos de idade, os homens têm toda a liberdade, né? No estádio de futebol, você vai do jeito que você quer, você tira a camisa, você põe a camisa, você sacode a camisa pro alto, você fala palavrão, você xinga. Enfim, você não tem nada que te limite. Tirando agora, mais recentemente, essa violência que há no estádio ainda, que a gente, inclusive o Vasco, tenta lutar contra isso, mas as mulheres têm uma série de... Elas não ficam com liberdade no estádio de futebol. Como é que é essa queixa e o que vocês estão fazendo para tentar reverter esse quadro? O movimento é vascaína contra o assédio, né? Mas não existe só esse movimento, outras, inclusive essa semana uma menina me procurou que quer sentar comigo para conversar, que faz parte de outro movimento. E eu sou contra qualquer tipo de cantada maldada, porque olha só, o que é o assédio? Você me canta, eu me senti mal, isso é assédio. Agora, se eu assimilei bem essa cantada, já não é mais assédio. Uhum. Então, quando eu fiz o encontro com as meninas, eu observei que, na realidade, a violência contra elas começa em casa, né, gente? É muito triste você saber que um pai abusou de uma garota dessa, um tio, um namorado em confiança. Então, a questão começa lá na origem, né? E desemboca dentro das arquibancadas dos estádios de futebol. Então, isso passa por quê? Pela educação de novo, gente. Meu querido, você não pode sair beijando as garotas na arquibancada. Elas não são propriedade de vocês. Vocês não podem passar a mão nelas. Esse movimento já chegou a eles? Eles, entre Ainda aspas? não. Uhum. Então, por isso que eu hoje estou liderando o movimento para começar a fazer eventos esse ano que a gente tenha a condição de chamar os meninos. Uhum. Vamos chamar os meninos da cursinho. Olha, isso é crime, hein? Beijar na boca sem autorização é uma contravenção. Você pode responder. Você sabia disso? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse movimento com eles. Uhum. Concordo plenamente com você. Com eles. Quem critica, não, tem que ser clubinho fechado. Não existe isso, gente. Você só vai mudar essa realidade atingindo diretamente os homens. Fala, Emiliano. Você está balançando a cabeça, Não, concordando. Concordo, sim, e vou acrescentar um pouquinho mais essa reflexão sobre o papel dos homens, né, no problema e na solução, né? Porque a questão porque os homens cometem agressões contra as mulheres? Porque eles levam, como a Sônia estava colocando, eles levam a sério uma educação que eles receberam lá em casa, uhum, e que diz para eles que são eles que mandam e que as mulheres podem ser suas. Mas esse mandato social também faz... Como se fosse um modo de usar, igual bolinha. Use dessa forma, né? Porque é a propriedade deles, né? Então eles podem usar da forma como eles acham que, na origem, eles foram educados. E, Emiliano, você acha que ainda hoje a formação dos meninos em casa é essa ainda? Eu acho que sim. Temos avanços nos últimos anos, mas eu queria terminar uma ideia que tem a ver com que essa educação, ou esse modelo que implica que os homens brincam com arminhas de brinquedo, as mulheres brincam com bonecas, as bonecas são os filhinhos que ficam dentro de casa, os homens ganham grana, jogam bola, são os reis da sociedade, têm armas e exercem a violência. Não apenas se reflete depois na violência que os homens exercem contra as mulheres, mas também com a violência que os homens exercem contra outros homens. Uhum. Então, no fundo da questão, o modelo de masculinidade que nós temos, de masculinidade violenta, não apenas gera violência contra as mulheres, gera também violência contra os homens. E a arquibancada é um bom lugar para enxergar isso. Uhum. Né? Quem é que manda, a barra pesada, uhum, enfim, tem a ver com isso. Há clubes, inclusive, que a torcida briga entre a própria torcida, não com a torcida do clube adversário, porque quer mostrar que ela é melhor torcida do que a outra torcida. É verdade. A nossa torcida ainda não tem isso, mas tem clubes que... tem clubes que sim. E a torcida pior é viada, né? É menos homem. É.
Não é assim que a gente fala? Isso. Na arquibancada é assim, é menos homem. A gente fala desse jeito. Porque... Há uma série de preconceitos Total. nas arquibancadas que a gente vê, a questão da masculinidade ou não, a questão do poder econômico ou não. Então tem torcidas que são taxadas de pobres, né? Que no caso basicamente a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, são chamados de mulambos. Enfim, a série de preconceitos que é interessante. Eu sou do movimento do samba também. Eu fui vice-presidente da Caprichosa de Pilares. E uma das coisas interessantes no mundo... Terra onde eu nasci, lá perto, hein? Terra onde você nasceu? Opa! Pilares, né? É Pilares, Abolição, Del Isso, Castilho. do ladinho. Poxa vida. Década de 90 e a primeira metade do século XX, né, da década de 2000. Mas uma das coisas que a gente nota no mundo do samba é que as escolas de samba, as diretorias das escolas de samba, elas se tratam como co-irmãs. E isso é evidente nas festas que se fazem em alguns momentos do ano. As diretorias vão às quadras irmãs, co-irmãs, e participam da festa. Tem uns eventos que acontecem agora nesse período de carnaval, que são os ensaios de quadra, agora mais fortes, próximo do desfile, em que eu me lembro eu fiz uma filmagem, que eu gosto de filmar também, eu fiz uma filmagem da bateria da Portela, na quadra da Portela, e em seguida toda a bateria da Portela saiu da sua quadra, do seu stand lá, para entrar a bateria da Imperatriz. Ai, que e legal. a bateria da Imperatriz ficou uma hora tocando na quadra da Portela, sendo aplaudida pelos portelenses. Enfim, e é uma escola rival. Então eu acho que também essa mentalidade de dia e noite, homem e mulher, essa coisa meio bélica, que é o yin e o yang, talvez a gente precise trabalhar isso como essa diferença para enriquecer e não para empobrecer. E não para o yang ser melhor que o yin e o homem ser melhor que a mulher, mas a gente precisa de líderes, né? A gente tem poucos líderes na nossa sociedade. É verdade, tanto que todos os eventos que eu tenho feito dentro do Vasco, eu tenho convidado todas as assistentes sociais dos outros clubes de futebol. Porque Exatamente. esse problema não é um problema do Vasco da Gama. Entendeu? É um movimento que tem que ser feito por todos os clubes. Então elas têm participado, a gente tem se reunido, a gente tem trocado muita figurinha, porque algumas coisas que acontecem lá podem acontecer aqui a qualquer momento. Então eu acho que a gente tem a rivalidade na hora que começa o futebol. Fora, terminou o campo, eu acho que todos os clubes têm que trabalhar essas questões, porque o futebol, ele potencializa essas ações sociais. E por que não usá-lo? Isso aí. Vamos fazer o seguinte, Geraldo, vamos fazer um intervalinho para a gente daqui a pouco vir para o segundo bloco. 3 musiquinhas que o Geraldo vai escolher. O nosso programa, ele é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista, mas a gente não fala só sobre tabaco, né? Como o programa de hoje é um exemplo. Mas a gente tem umas musiquinhas que envolvem o tabaco, que é uma coisa que a gente luta contra, obviamente. E daqui a 3 musiquinhas a gente volta. Vamos tomar uma aguinha. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural.
Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
98,7 FM. A onda que chega ao seu coração. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor. Porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A onda que chega ao seu coração. Boa tarde, estamos reiniciando. É o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A rádio que fica pertinho da Princesinha do Mar. Esse programa é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista, com apoio da Fundação Ataúfo de Paiva e do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agradecemos a oportunidade da gente usar esse espaço aqui para falar sobre saúde. A jornalista Milva Campos e ao diretor Sidney Timbó. Um grande abraço aos dois, bom fim de semana aos dois. Se não estiverem ouvindo o programa, nós vamos passar para vocês depois o link para a gente divulgar esse programa na rádio durante a semana e durante o ano de 2019. Por falar em 2019, o que nos fez efetivamente colocar essa pauta de hoje no programa foi o que está parecendo ser uma epidemia nefasta do que a gente está discutindo aqui, chamar-se feminicídio. Nós trouxemos hoje para o debate, e vamos continuar com ele, a Sônia Maria Andrade, que é advogada, pós-graduada em marketing. Ela é a primeira vice-presidente geral da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma situação que poucas mulheres alcançam no futebol e ela está desbravando esse caminho. E temos também Emiliano Rogido, que é do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. A primeira parte do nosso programa nós abordamos mais a questão do assédio e essa questão do poder, suposto poder que o homem julga ter sobre as mulheres. Mas a gente gostaria de, nesse segundo bloco, aprofundar um pouquinho as raízes da questão do feminicídio, e eu já abordaria o Emiliano com a seguinte questão. No início do programa, ele citou muito en passant a palavra femicídio, dizendo que haveria alguma diferença sutil com a palavra feminicídio. Qual é essa diferença, Emiliano? Bom, é uma diferença... O feminicídio surge como conceito por Diana Russell, na Inglaterra, através da palavra... Como é que é o nome? Diana Russell. Gina Russell. Não, Diana. Então foi uma mulher que trouxe esse conceito. E esse conceito se chamava femicide. Então, esse conceito... Femicídio. Que traduzido literalmente
ao português ou ao espanhol, é femicídio. Só que foi no México, no ano 95, que se fez a tradução da obra de Russell para a América Latina. E quem fez essa tradução e ficou famosa foi uma mexicana que se chama Lagarde, de sobrenome, e que traduziu o conceito de femicide como feminicídio. E ela comenta por que existe porque ela fez essa adaptação. Eu acho que não vale a pena entrar muito no caso, mas também faz uma modificação no conceito, no que esse termo significa. E ele diz, e isso tem bastante, se ajusta bastante ao caso mexicano, que o femicídio não é apenas a morte de uma mulher por motivos de gênero, mas que também tem que envolver a omissão do Estado no esclarecimento desse crime. No esclarecimento e na prevenção desse crime. Então, os que gostam mais da palavra feminicídio, ou utilizam mais a palavra feminicídio, reconhecem, de alguma forma, que o femicídio não é apenas a morte de uma mulher por motivos de gênero, mas também envolve esse fenômeno, a omissão do Estado, na prevenção e na investigação desses crimes. No caso do México, isso tem muito a ver, e foi muito relevante na época, pelo caso da cidade de Juárez. Na cidade de Juárez teve um caso assim mundialmente famoso, onde mais de 300 mulheres foram mortas, e os corpos foram exibidos de forma assim grotesca, cabeças em lanças no meio do campo algodoneiro de Cidade de Juárez. E esse caso foi à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e foi a primeira vez que um organismo internacional reconheceu o conceito de feminicídio no caso e culpabilizou o Estado mexicano por não ter feito nada em relação a esses crimes, que foram muitos e muito horrorosos. Então, na América Latina, o conceito mais utilizado é o conceito de feminicídio, que vem de lá. Tá? E essa coisa horrorosa lá no México, em Juárez, sim, foi uma mortandade coletiva, sim, de diversas mulheres motivadas por alguma coisa específica. Sistematicamente. Eram mulheres que trabalhavam num campo de algodão, sim, e por motivos aí temos uma complexidade de motivos, né, políticos, crime organizado, violência de gênero, etc. Essas mulheres foram mortas de forma sistemática. Foi um massacre de mulheres. Então, esse fenômeno foi muito particular por ser coletivo, né, por ser sistemático, e porque o Estado também teve um papel, porque em princípio ele se lavou as mãos, não fez nada em relação a isso. Isso fez com que os movimentos feministas fizessem uma denúncia ao Estado mexicano na Corte Interamericana e venceram. Sim. E você, o laboratório de vocês, da UERJ, que estuda a violência, no caso a violência contra a mulher, vocês colocam o feminicídio no mesmo platô do estupro, que às vezes há estupros com a morte da mulher, e às vezes é só o estupro. Vocês colocam isso no mesmo balão de ensaio? Essa questão do estupro, porque nós estamos falando, no primeiro bloco, nós falamos muito do marido, né, do cônjuge, do namorado, mas existe um outro matar mulheres que é após um estupro. A personalidade do homem que cometeu esse gesto, ela é muito semelhante ou ela tem que dividir? Bom, agora vamos entrar na complexidade do que significa feminicídio, isso, que não é fácil, tá? A gente falou no começo do programa que era importante diferenciar o feminicídio de outros homicídios. Isso. Porque existem vários tipos de homicídio e cada um tem causas particulares. E a gente, se pretende reduzir esses homicídios em todos os seus tipos, tem que fazer coisas diferentes. Tem que ter políticas públicas específicas para cada tipo. Então, o feminicídio é um tipo de crime ou um fenômeno contra a vida das mulheres. A definição geral do que é um feminicídio diz que é a morte de uma mulher por razões ou por motivos de gênero. A gente entende isso de uma maneira geral, mas de maneira específica é muito difícil dizer quando é um feminicídio e quando não. Porque esse fenômeno também é muito complexo. A gente, dentro dos feminicídios, tem uma diversidade também muito grande de coisas, dependendo da cultura, do contexto, etc. O que a gente sabe? A gente sabe, para começar, que dos homicídios de mulheres,
Tem alguns que são feminicídio e outros que não, né? Para esclarecer um pouco a audiência e ir passo a passo. Nem todo homicídio de mulher, mesmo sendo na mão de um homem, é um feminicídio. Se eu for assaltar uma loja e matar a mulher que é dona da loja, isso não é um feminicídio? Não é feminicídio. É um bom exemplo de um homicídio de mulher que não é feminicídio. Outros são feminicídio. Então essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer. O feminicídio é um tipo de homicídio, nem todo homicídio de mulher é um feminicídio. O feminicídio é também um tipo de violência de gênero, né? Mas não é toda a violência de gênero, é uma forma extrema de violência de gênero. Mas a gente falou também no começo do programa do assédio, enfim, de crimes sexuais, estupro, estamos falando agora também. Então existem outras formas de violência contra a mulher, de violência de gênero, que não implicam a morte da mulher e que não são feminicídio. Então o feminicídio é um tipo de violência de gênero e um tipo de homicídio. Como a gente pode definir o feminicídio? A morte de uma mulher por razão de gênero. Mas agora, o que é a razão de gênero? Aí que fica complicada a questão. Porque isso pode significar diferentes coisas em diferentes contextos. No México, por exemplo, na Centro-América, a questão da morte de mulheres tem muito a ver com questões de morte de indígenas, por exemplo. Tem uma questão racial muito importante. Essas morte de mulheres indígenas é uma coisa muito comum. E esse é um tipo de feminicídio. No mundo todo, o tipo mais comum de feminicídio é a morte de mulheres por parte dos seus parceiros ou outros familiares. Mas aí, toda a morte de um parceiro é um feminicídio? Existe uma grande discussão sobre isso. Não tem uma conclusão. Uma morte de uma mulher depois de um ataque sexual, de um estupro, geralmente é considerado feminicídio. Sim. Então, temos feminicídios que acontecem dentro do domicílio da vítima, né, e das relações íntimas da vítima, e feminicídios que acontecem fora dessas relações. Os abusos que em contexto de guerra acometem os soldados de um exército contra as populações nativas, particularmente mulheres, estuprando e matando, podem ser considerados feminicídios. Então, as acusações de bruxaria e a morte de mulheres, como acontece na África, de bruxaria, que implicam a morte de mulheres, a queima de mulheres, é considerado feminicídio. Isso não é muito comum no Brasil, mas em outro contexto cultural é. Quer dizer, depende também muito da cultura, né? Imagina aquela mulher, porque tem esse tipo de característica, mas também tem aquele homem que passa o dia inteiro dizendo para a mulher: poxa, mas você está cada dia mais feia, hein? Qualquer dia, hein? Não vai dar nem para você. E aí a mulher começa a se deprimir e se mata. E aí? Qual foi a causa da morte dela? É uma questão que você tem que pensar, né? Ela se suicidou, mas o suicídio, na origem, ele começou através de quê? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Aí né? A Sônia foi um passo à frente, ou seja, mostrando pra gente que, inclusive, formas de violência que não são homicídio, como pode ser um suicídio induzido, né? E suicídio induzido. Algumas pessoas consideram isso também parte do feminicídio. Entendeu? Mas então é um fenômeno muito complexo. É muito complexo. Depende de cultura, depende da situação em que a mulher vive, né? Porque tem homem que mata a mulher, me dá o seu celular, como essa última menina, né? Que ele pediu o celular, ela não deu e ele esfaqueou ela, né? Então, gente, nós estamos em que país? Quer dizer, se eu tô batendo papo com um colega meu de trabalho, aí o meu namorado ou meu marido, ele vai ficar achando que eu tô tendo um caso com ele, vai me matar? A gente tem visto nesse início de 2019 coisas bárbaras, né? Bárbaras. Teve um indivíduo que chamou a mulher no trabalho, botou numa moto, depois tacou fogo na mulher. Isso. Né? Isso. Mas são coisas que... inacreditáveis. Do ponto de vista do homem, Emiliano, o que o laboratório de análise da violência, nesse caso específico, já chegou à conclusão? Que tipo de homem... Porque eu ouvi um negócio, alguém me escreveu no meu Face, um comentário, acerca de alguma coisa que eu coloquei ligada ao tema, de que a mulher é que teria escolhido mal o seu companheiro. Gente, que é isso? Então, obviamente, esse comentário veio de um homem. Então, quer dizer, a mulher escolhe mal e aí queria esperar o quê?
né? Quer dizer, então a mulher, quando começar a namorar um determinado homem, ela tem que pedir a ficha, tem que fazer um psicotécnico, entendeu? Mulherada que está me assistindo aí, que está me escutando, vocês já sabem, né? Vamos pedir a ficha penal, a folha corrida da pessoa, vamos pedir para passar num psicólogo, num psiquiatra, para a gente poder saber se a pessoa é ou não normal para ser parceiro ou casar com alguém. Esse é o caminho. Mas olha só, quando a gente fala em diagnóstico e medicina, quando a gente fala nas doenças, antes do diagnóstico, quando a gente fala nas doenças, uma das coisas que a gente enfatiza, qualquer doença, pode ser tuberculose, pode ser AIDS, pode ser câncer, pode ser o diabetes, hipertensão, qualquer doença, o importante para os médicos é que esse diagnóstico seja precoce, porque o prognóstico do paciente é melhor. Mas você falou uma coisa em tom de provocação, mas eu vou pegar a sua provocação. Ontem eu vi uma notícia, e aí vira a pergunta que eu vou fazer ao Emiliano, eu vi uma notícia de um laboratório, que eu não sei exatamente de quê, não é um laboratório de análise da violência como o do Emiliano e da UERJ, mas é um laboratório importante no Rio Grande do Norte, que detectou um método, descobriu um método, fez ensaios e deu certo, e esse método está começando a ser usado no mundo inteiro, está sendo estudado, e é uma coisa que dá orgulho a gente, né? Uma coisa que veio do Rio Grande do Norte, que detecta sinais de que o indivíduo é psicopata. Muito bom. E é feito com gravações, é feito com a rapidez com que a pessoa fala, com a repetição, né? Eles estão detectando que esse é um padrão. Existem alguns sinais de que você pode fazer. Mas agora voltando para o caso do feminicídio, o laboratório tem assim, alguns perfis do homem que vai ser um feminicida? Bom, para além das pesquisas do laboratório, mundialmente existem estudos para determinar o perfil do agressor, né? E as notícias não são muito boas em certo sentido, porque é um perfil de um agressor muito mais ao comum das pessoas do que um homicida não feminicida. Uhum. Então, os feminicidas, os homens que cometem feminicídios, são pessoas que, em comparação com outros homicidas, são pessoas mais comuns. Não existe na literatura um checklist para saber, para predizer se alguém vai ser feminicida. Uhum. Mas existem sim, como existem no campo da saúde, fatores de risco, que tem a ver tanto com o perfil da vítima, como com o perfil do agressor. Então a vítima também tem um perfil. Tem um perfil. Então vamos primeiro no perfil da vítima, se você permite. Qual seria o perfil da vítima? Bom, em geral, tem um perfil de idade, tanto de vítima como de agressor, que é um pouquinho mais velho do que o perfil de vítima comum dos homicídios. Os homicídios acontecem geralmente na população jovem, entre 18 e 29 anos. Os feminicídios acontecem um pouquinho depois. Então, até os 40 anos, entre os 20 e tanto e os 40 anos, é que acontece a maior parte dos feminicídios. Ao igual que com os homicídios em geral, a educação é um fator protetor, né? É melhor ter educação, um nível educativo alto, faz com que a probabilidade de ter que aconteça um feminicídio seja menor. Isso ninguém está blindado, tá? Acontece na sociedade toda. Você pode ter um feminicida que tem pós-doutorado em alguma coisa. Exatamente, mas são fatores protetores. É melhor ter educação para isso não acontecer. Depois, o nível socioeconômico também é um fator, no caso de risco. Setores da sociedade com maior vulnerabilidade de ingresso, socioeconômica em geral, também tem um maior risco de sofrer esse tipo de violência. Outros fatores mais específicos têm a ver, por exemplo, com a condição de ser imigrante. Imigrante? Para as mulheres. As mulheres imigrantes ficam geralmente muito mais desprotegidas. Não só no Brasil, mas no mundo. No mundo. Ser imigrante é mais complicado, porque você não tem uma rede de apoio. Exatamente. É verdade. E também, muitas vezes, você não tem a documentação certinha. Às vezes está numa situação irregular no país. Então não pode fazer denúncia. Não pode denunciar. Então, isso também a literatura tem destacado como um fator de risco. Depois, no que tem a ver com o agressor,
tem alguns transtornos assim de personalidade, mas são menores. A psicopatia que você mencionava e que é um elemento importante para explicar outros tipos de atos violentos, né? Não é tão importante para explicar o feminicídio, mas sim, por exemplo, consumo problemático de drogas, consumo problemático de álcool. O álcool é um problema, sobretudo o consumo de álcool dos agressores. Uma questão muito importante, um fator de risco muito importante, tem a ver com possessividade e controle dos homens. Essa ideia de que os homens... da posse. Isso, posse. Quando os homens acham que as mulheres são suas e eles levam adiante comportamentos de controle, onde é que ela tá fazendo, estão em cima dela o tempo todo, não largam o pé dela. Então, isso é um fator de risco de feminicídio. A literatura aponta como um fator de risco importante. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, mas eu preferia que você discorresse quais são os fatores de risco, depois a gente pode voltar a cada um desses. Continuando então. Você está falando da possessividade, do controle. Esse pensamento, esses comportamentos em relação ao controle, à possessividade, os ciúmes, é um fator de risco importante. Outro fator de risco muito importante tem a ver com a separação. Uma boa parte dos feminicídios acontecem... Porque a mulher não quer mais. No momento da separação, os homens não aceitam. E geralmente acontecem nos primeiros 3 meses depois da separação. 3 meses? Então acontecem nas vésperas da separação e até 3 meses acontecem uma boa quantidade dos feminicídios. Agora, essa questão ela vai se agravando porque a mulher não se sente empoderada, né? Ela não sabe a força que ela tem para sair dessa situação. Porque ela vai se acostumando, né? Aquela história dele chamar de feia, dizer que você não vai sair daqui porque você não tem dinheiro, vai viver como? Vai morrer de fome? Entendeu? E por aí vai. Então eu acho que mulheres empoderadas, elas tendem a tomar uma decisão e cortar essa corrente, né? Essa corrente do mal. Mais precocemente. Agora, a mulher não empoderada, ela tende a ir se acostumando, apanha, vai lá, não, mas ele estava bêbado. Como a menina do elevador que apanhou e depois foi para a imprensa dizer, mas ele não estava acostumado a beber, ele bebeu, aí foi por isso que eu apanhei. Vou aproveitar o comentário da Sônia para trazer um caso muito interessante, porque a gente tem a ideia na cabeça de que é importante fazer a denúncia, né? Isso. E de fato é. Mas só que a denúncia pode ser um fator tanto protetor como de risco. Com certeza. Pesquisas nos Estados Unidos mostram que quando não existe um funcionamento adequado nas medidas de proteção da mulher, fazer a denúncia de que estou apanhando é um fator de risco para feminicídio, porque o homem vai se vingar se essa proteção não for bem feita. Então, uma denúncia num contexto institucional forte é um fator protetivo porque ajuda a mulher a se separar. Eu agora tô junto com uma deputada federal que ela defende isso. A mulher vai na delegacia... Quer dar o nome da deputada? A gente tem que valorizar. Joyce, né? Ela diz para mim assim... Joyce Hasselman. Isso. Eu estou defendendo até a seguinte tese. A mulher vai na delegacia e denuncia. Quando ela volta para casa, ela morre. Mas por quê? Porque o delegado não pode aplicar o afastamento. Ele precisa do juiz. Então, a gente tem que ter uma coisa imediata. Ela denunciou, ela tem que ser afastada. Porque se ela voltar para casa, é certo que ela vai morrer. Mas eu devolvo a pergunta a vocês agora, essa observação. Para mim, à medida que você foi fazer a denúncia de que você estava sendo submetido à violência, a proteção se daria desde esse momento. Então não é assim que acontece? Não acontece assim. Você quer ver uma coisa? Eu tive contato com uma empresária em São Paulo, que ela tomou essa causa como a causa da empresa, porque a principal funcionária dela foi assassinada. E aí o que ela começou a observar dentro do ambiente de trabalho? Que as mulheres sofriam um problema em casa e quando voltavam para casa, elas continuavam sofrendo problema. O que ela começou a fazer? Uma política dentro da empresa. Ela primeiro começou a dar
uma outra moradia para essa mulher. Aí ela começou a ver que o homem começou a ir na casa da mulher, que a mulher, eles conseguiam colocar ela num lugar e ele ia ao lugar. Aí eles começaram a transferir as funcionárias para outros municípios. E aí ela começou a ver que isso estava dando resultado. Mas é preciso que a mulher saia do seu município de origem para se preservar Para poder se preservar, porque muitas das vezes ela corre o risco, mesmo morando em outra casa, ela sofre o risco. E eles começaram a fazer políticas públicas no sentido de proteção, de transferir, de dar uma moradia durante um tempo até ela se estruturar. Infelizmente, a realidade é essa. Emiliano, você citou o exemplo... Posso só terminar com os fatores? Tem duas coisas que eu quero mais por favor. acrescentar. Não, então, só... relembrando, frisar. você falou para o perfil do homem agressor, você teria drogas, álcool, sentimento de posse, controle exacerbado, ciúme e a questão da separação. Você acha que tem mais duas coisas importantes, então? Sim, não, e para sintetizar o que a gente pra acaba de sintetizar, né? discutir. É uma discussão. Esse tema que a gente ia passar uma semana discutindo, ainda ia ter mais. Não vamos resolver em 2 horas. Mas, então, a denúncia é uma coisa importante se é bem feita, se existe um fortalecimento institucional. Senão, pode passar de ser um fator protetor a ser um fator de risco, tá? Então, isso duas é muito coisas, grave, né? Isso é muito grave. Isso, e aí depende, aí que a gente enxerga também a responsabilidade do Estado. Isso. Né, que a gente já discutiu quando diferenciamos feminicídio de femicídio. Mas duas coisas que são fatores de risco importantes. Histórico de violência. Né? Nem toda mulher que foi vítima de feminicídio tem um histórico de violência, mas a maioria tem. E nem toda mulher que tem um histórico de violência vai acabar morta. A gente também tem que dizer isso, tá? Porque muita mulher apanha em casa, muita mulher. E nem tanta mulher acaba sendo vítima de feminicídio. Porém... Continua apanhando. E continua apanhando. Porém, continua apanhando. E, porém, apanhar é um fator de risco de feminicídio. Então, tem que ficar ligado. Sim. E outro fator... uma coisa que também é interessante é que esse histórico de violência é um fator de risco mais forte quando acontecem duas coisas. Quando acontece uma escalada da violência, que é cada vez pior, cada vez o tipo de violência exercida é mais grave, aí tem que realmente estar em alerta e pedir ajuda. E também quando existe violência contra a mulher estando ela grávida. A violência contra a mulher no momento da gravidez é particularmente um sinal de risco de feminicídio, tá? Porque grávida de um filho dele, ele é porque capaz de matar... Ele acha que é uma concorrência, né? Porque ela passa a não dar tanta atenção. Isso. Tem um pouco isso também. Isso. E é um sinal indiscutível de que o cara, no momento de maior fragilidade, vulnerabilidade física da mulher, ele está disposto a agredi-la, isso. Né? Então, se ele quer violento com uma pessoa que está num momento tão frágil... Poxa... que pode... Mas eu fiquei me lembrando... só um instantinho, Sônia. Eu fiquei me lembrando de uma coisa médica também, que é o seguinte: quando você tem, às vezes, uma doença, por exemplo, câncer de pulmão, tem uma relação direta com cigarro, né? Então, se você, numa entrevista, você vê um nódulo, entrevista a pessoa fumante, você já pensa em câncer de pulmão. Mas tem doenças que você não tem um fator que desencadeia tão evidente. Mas uma das coisas que você faz é perguntar se na sua família houve casos de doença desse tipo. Isso, quer dizer, pode ser uma herança familiar. No caso aqui, não estou falando em herança familiar. Eu estou dizendo o seguinte: se um indivíduo tem um histórico de ter espancado mulheres, não a própria mulher várias vezes, como você citou, mas um histórico de ser um espancador, a chance dele ser um feminicida é maior do que o sujeito que nunca espancou mulher nenhuma, nunca teve uma atitude de violência. Com certeza. Então, isso pode ser uma coisa que as mulheres podem procurar saber, fazer uma anamnese. Aquele levantamento. Levanta. Agora, eu queria te dizer o seguinte: poucas pessoas sabem, e eu vou falar aqui para aquelas mulheres que estão me escutando e que sofrem esse tipo de problema. Dentro do Tribunal de Justiça tem um plantão judiciário e lá tem uma assistente social, e o Tribunal de Justiça tem 2 casas que fazem apoio a mulheres.
Só que esses endereços não são divulgados exatamente para que esses homens não batam na porta das mulheres para matar elas, entendeu? Mas existe esse serviço dentro do Poder Judiciário, nos plantões, uma assistente social que recebe essa mulher e um juiz que vai encaminhá-la para essa casa de apoio. Então fica a dica aí para vocês que estão me escutando. Fala, Emiliano. Mais uma coisinha que é um tema que está muito em cima da mesa e que é um fator de risco importante que eu quero trazer, tem a ver com armas. Ter armas em casa é um péssimo fator de risco. Eu ia te perguntar isso, para o feminicídio. sobre esse novo decreto. É uma notícia muito ruim. Risco. É uma notícia muito ruim. A pesquisa internacional indica que a violência só pode aumentar, que não existe essa ideia de que mais arma, menos crimes, mas também, sobretudo, a violência em casa. Armas em casa, que é o que vai estar mais liberado em princípio, é uma péssima notícia para as mulheres. Porque uma agressão que pode ser não letal e forte, concordo, com uma arma é letal. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, eu concordo. É muito arriscado o decreto, né? Eu particularmente, você teria uma arma? Não. Eu não gosto de arma. Eu não gosto nada que leve à violência, entendeu? Então eu penso nisso também. Uma arma dentro de casa, na mão de um homem que tem todos esses perfis aí que você descreveu, é um fator que pode aumentar e muito a questão da violência contra a mulher. Eu acho que a gente tem que... Quem é ativista, por exemplo, você, Sônia, é uma ativista, né? Talvez você não se dê esse nome, talvez você não se dê esse nome, mas eu acho que você busca coisas que mudem a realidade das pessoas. Então você e faz isso fora de uma zona governamental, você faz isso por você, às vezes usando o clube, o fato de você ser dirigente de um clube, mas o fato de você ser advogada, mas você faz um papel extragovernamental. Isso é um ativismo. Eu acho que todo mundo tem um papel na sociedade e eu acho que quando você se propõe a fazer alguma coisa, por exemplo, eu sou advogada, eu não posso me deparar com uma situação injusta, fechar os olhos e sair. Sim, mas a maioria dos advogados não tem essa postura. Está lá para defender os seus clientes. Eu acho que deveriam ter. Não, só os ativistas. Essa é a grande diferença. Eu acho que a gente podia fazer um pacto aqui, Sônia, da gente politicamente tentar entrar nessa história e com o Emiliano e com o laboratório apoiar as iniciativas do laboratório. Eu nem sabia da existência do laboratório. Você vê que a falta da informação é uma coisa grave. Esse é o objetivo do nosso programa aqui, inclusive, é trazer esses temas, porque a maioria dos temas que a gente traz aqui são importantes, a gente traz as pessoas que estão com o tema na mão, mas quem está fora não conhece, não está habituado. Eu acho que a questão que o Emiliano trouxe aqui, porque o que a gente mais ouve falar é que as mulheres precisam denunciar. Isso é o que a gente mais ouve falar. Mas e pela primeira vez eu ouço, e no caso de um especialista, dizer, a denúncia também é um risco. Então a gente tem que ser responsável na hora de dizer, vai denunciar. E depois acabou a sua responsabilidade. Daí o porquê, o Alexandre, que eu resolvi fazer a segunda edição do Vasco Delas. Isso. Porque eu ia te perguntar, o que é o Vasco Delas? O Vasco Delas é um movimento que a gente está fazendo dentro do Vasco para chamar a atenção que o Vasco também é das mulheres. Olha só, vou te interromper mais uma vez, porque fizeram uma pergunta aqui que foi em cima de algo que você disse. Alguém perguntou, Geraldo captou ali, o que é empoderada? Pois é, olha só, eu venho me questionando diariamente sobre empoderar. Eu vou contar uma situação que vai responder esse ouvinte. Presta atenção. Eu estava no Morro de São Carlos. Esse ou essa? Tá. É o Geraldo. O Geraldo. Olha só, eu estava no Morro de São Carlos fazendo uma palestra sobre regularização fundiária. Que é o que a sua organização não governamental faz. E aí, na frente, mulheres... Aliás, o que é regularização fundiária? Tem gente que não sabe. A regularização fundiária é você tramitar uma documentação para você sair da posse para chegar até a propriedade. É, resumidamente, uma coisa assim, bem simples, né? E aí eu tava lá e, por sinal, a plateia era de mulheres.
Aí eu tô falando sobre posse, propriedade, concessão de uso, explicando isso qualquer dia. Eu venho aqui pra gente bater um papo sobre terras. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Aí, uma senhora levanta o dedo e diz assim: olha, gente, tudo que ela tá falando é verdade, porque o que ela tá falando aqui, ela fez lá no Complexo do Alemão com a minha prima. Aí eu pensei, isso é empoderar. A partir do momento que você tenha um conhecimento e que você divide esse conhecimento com uma pessoa, você não só está se tornando uma pessoa empoderada, como você está empoderando a outra. Isso. Então, a transmissão de conhecimento é o empoderamento. Exatamente. No meu ponto de vista. É isso mesmo. Em saúde, isso seria fundamental que o governo entendesse que você trabalhar comunicação em saúde não é custo, é um investimento. Com certeza. Você conhecer saúde, você pode fazer prevenção, você pode promover a sua própria saúde com mais... Mas você ia falar do Vasco delas. Primeiro dia que eu entro no Vasco, uma jornalista me convida para fazer uma matéria. Quando ela está assim sentada na arquibancada de São Januário, ela olha para mim, antes de começar, diz assim: graças a Deus a gente está aqui dentro. Poxa, eu nunca pensei que eu fosse entrar no Vasco. Eu me assustei, falei, como assim? É porque mulheres não podiam fazer matéria aqui dentro. Ela era uma jornalista, então? Uma mulher. Uhum. Aí eu falei, não, eu não estou escutando isso. Sônia, é verdade. Pode acreditar. Dali pra frente eu disse, não, eu tenho que dizer para todos e todas que dentro do Vasco tem um espaço para mulher, né? E daí começou o evento Vasco delas. Esse ano eu estou querendo chamar atenção para esse assunto da violência. Você fazer um evento, vamos fazer um evento, comer churrasco, fazer uma feijoada, escutar uma música. Feijoada da colina. Né? A feijoada da colina. E sem que a pessoa saia dali pensando em alguma coisa. Você não atingiu o teu objetivo. Então a gente vai fazer um painel onde vão estar presente a jornalista Vanessa Richa, a deputada Joyce, né? Uma delegada Juliana, né? E a gente também vai contar com a desembargadora Gauli, que ela é uma ativista dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E agora eu estou convidando meu colega também para fazer parte dessa mesa. Eu acho que eu estava precisando de um homem nessa mesa e que acabou de ser escolhido se ele aceitar. Isso. Porque a gente já precisa aceito, né, menina? Fazer esse trabalho e daí eu vou montar uma carta de intenção e entregar à deputada federal para que a gente, e também a desembargadora, que eu acho que a gente tem um fundo no Tribunal de Justiça que a gente poderia utilizar mais para políticas públicas, entendeu? Então eu vou montar uma carta de intenção do Vasco no sentido de que a gente tem que investir em políticas públicas sim, para que a gente possa atingir o objetivo de diminuir esse índice, essa realidade dentro do nosso país. Quando eu te perguntei, pedi a você para fazer um breve relato do que estava acontecendo no Vasco, para a gente apresentar você no programa, você mencionou uma coisa que eu acho que a gente devia deixar marcado aqui, não só para o Vasco, para valorizar o Vasco mesmo, que é um clube que tem essa questão no seu DNA, mas para trazer outros clubes. Você disse que você entende que um clube de futebol não é só para jogar futebol. Eu sempre defendo essa tese. Inclusive, eu fiz um curso na CBF ano passado e o primeiro dia que eu entrei na CBF, 15% de mulheres, o resto tudo homem, né? Mas tem isso tudo, 15%? Achei ótimo. Tinha minhas colegas que são maravilhosas, pessoas maravilhosas, do Vitória, do Bahia, enfim, pessoas que trabalham com esse foco. E aí eu comecei a defender essa história, né? Que a gente não pode tratar o futebol só como futebol, como esporte. Porque por trás do campo tem as famílias, né? Tem pessoas. Eu não considero o jogador como um produto, ele é uma pessoa. E a pessoa tem uma família. Como é que é a família? Como é que é a estrutura de vida dessa pessoa? Então a gente tem que tratar o futebol de uma forma muito mais macro
do que ele vem sendo tratado. E aí a gente tem tentado implementar dentro do Vasco um setor psicossocial, aonde nesse evento também a gente vai lançar uma cartilha chamada Vasco contra todas as violações de direito, porque a gente vai começar pela violência contra a mulher, mas a gente vai passar pela pedofilia, que é um problema, e outros crimes. Ano passado já fizemos um trabalho sobre... uma ação contra a pedofilia. Isso. Esse ano vamos repetir. Isso. Vamos chamar a atenção também do câncer de mama, do problema do câncer de próstata. Então, a gente tem que usar o futebol para potencializar as ações. A gente tem que contar com esses torcedores e fazer esses torcedores serem inseridos nesse contexto social. Eu acho a ideia, e é bom saber que você está à frente disso, você, Monteiro, o Marcos Macedo, nosso vice-presidente social, que manda um beijo para ele, adoro ele. Qualquer dia a gente vai trazer você aqui, viu, Marcos? Monteiro já veio, mas o Marcos ainda não veio. O Marcos tem que vir. Mas quando o Monteiro me chamou para ser diretor de saúde preventiva do Vasco, a ideia que me veio é porque eu sou um crítico da ausência de investimento em comunicação em relação à saúde. É verdade. A Fiocruz fez um evento ano passado, início do ano passado, cujo mote era comunicação em saúde, um direito da cidadania. Quer dizer, a cidadania tem o direito da informação. E a impressão que me dá é que a gente precisa usar, como já está acontecendo nos Estados Unidos, um clube de massa, no caso nosso Vasco, mas que outros também adiram essa ideia. Um clube de massa tem entre 20, 30, 40 milhões de torcedores, que se você fizer um vínculo entre esses torcedores com os temas sociais que você está levando, você já está levando aí para 10% da população do país. Então, uma torcida como a do Corinthians, você como fizer a do uma Flamengo, como a do Flamengo, Fluminense, como a do Botafogo, exatamente, Palmeiras, exatamente, sem sombra de dúvida. Por exemplo, tem um movimento que é feito, se não me, meu filho é que acompanha mais isso. Eu não sei se é beisebol ou é futebol americano, mas que eles fazem eventos contra o câncer, em que todo o estádio coloca uma placa dizendo um parente seu que morreu de câncer. Cada torcedor, aí você olha para aquele estádio lotado, ou seja, o tema câncer partilhou ali com toda a torcida, 40, 50, 60 mil pessoas no estádio, mais o que repercute nas redes sociais. É verdade. E eu acho que a gente perde essa oportunidade. Muito. Né? E eu acho que essa diretoria, a qual eu fui convidado a participar, está com essa ideia e eu acho que a gente tem que fortalecer isso, né? Eu acho que a gente já podia andar mais à frente. A gente está pretendendo promover vários eventos, isso. Exatamente porque eu sou defensora de que a gente só muda o país, seja em qualquer segmento que seja, através da educação. Isso. A gente não tem outro caminho. A educação, a conscientização muda o país. Sônia, vamos voltar aqui para o tema que você começou no programa, que é a questão do assédio na arquibancada, e vocês criaram um canal para as pessoas se reportarem como se fosse uma ouvidoria específica. A gente vai Fala lançar, um pouquinho sobre isso. A gente vai lançar, com o lançamento da cartilha, a gente vai lançar também, chega a ser um aplicativo, é um telefone de WhatsApp que a pessoa vai poder denunciar pelo WhatsApp. Porque o aplicativo, durante um tempo, você tem que ficar reinstalando. Então, a pessoa está sofrendo um problema, você vai ficar reinstalando. Não, então a gente optou pelo WhatsApp. Esse menino que vai fazer esse aplicativo é um torcedor do Vasco. Inclusive, ele é responsável pelo aquele aplicativo de crianças desaparecidas. É um cara que trabalha para a ONU também. E ele numa dessas minhas dormidas 3 horas da manhã, né? Ele me chamou e disse, eu tenho vontade de participar e contribuir com esse trabalho junto com vocês. Então, a gente chamou ele para fazer esse trabalho. Então, quando isso já estiver funcionando, mais para frente a gente toca isso. A gente toca isso, mas já está em andamento. Publiciza. Emiliano, você falou da questão do ciúme e eu me lembrei, falou do controle. Isso é um fator de risco. Né? Um indivíduo que é muito controlador pode ser, não digo que seja, mas pode ser um feminicida, pode ser um primeiro sinal. O que você tem visto sobre a questão dos caras que fiscalizam o celular da parceira?
para saber e pega a senha e você tem que me dar a senha para eu tem esse a hora detalhe, a a hora senha, que eu é verdade? quiser eu poder ver se alguém É escreveu verdade. para você. verdade. Agora recentemente teve um caso em que alguém espancou a mulher justamente porque a mulher não quis dar o celular para ele. Ele provavelmente ela já tinha dado a senha e ele queria o celular para poder fiscalizar. Esse tipo de perfil, esse tipo de controle, esse paciente é um paciente para mim, né? Um paciente emocionalmente desequilibrado. Ou emocionalmente Precisa ser desequilibrado. tratado, né? Existe suporte para um agressor? Quer dizer, a gente está falando que as mulheres não têm apoio, até quando denunciam, mas os homens que são os agressores, eles têm apoio? Pelo que você já estudou, pelo que você acompanha? Brevemente vou agradecer o convite da Sônia antes, vou dizer que o Live vai considerar, claro, a participação e vamos tentar contribuir. Isso. Obrigada. Em nosso lugar. Por favor. Permanentemente, já é um parceiro do já é um Vasco. parceiro nosso, com Ótimo. certeza. Depois, em relação a questão do celular é uma coisa muito comum, né? A rede social também. Eu acho que isso já é uma agressão de por si. Ou seja, já se perdeu o que se podia perder de confiança, de parceria, em qualquer, uma opinião pessoal, em qualquer relacionamento, quando existe esse nível de invasão na privacidade dos outros. Eu acho que é uma coisa que implica um desrespeito. Desrespeito talvez seja a palavra-chave. Muito grande. Então, isso pode ser um sinal de outros tipos de desrespeitos e de abusos e de agressões? É claro, pode ser sim. Mas para além disso, existem pesquisas que mostram, através de diferentes perguntas e parâmetros psicométricos, como essa orientação do homem ao ciúme, à possessividade, né, é sim um fator de risco muito importante. É muito comum no mundo todo, mesmo sendo uma frase que a gente pode achar que é a nossa, se ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Essa mesma expressão existe em muitos idiomas, em muitos lugares. E é um reflexo um pouco desse patriarcado, desse pensar em termos de propriedade do homem em relação à mulher, né? Ela é minha. E se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Eu levo ela comigo. De fato... muitos se matam depois. Muitos se matam depois. Um percentual que vai entre um 20% e um 30% dos feminicidas, eles se matam. Sim. Também um 20% dos casos, mais ou menos internacionalmente, implicam a morte de outras pessoas, por exemplo, os filhos. Então, matar a mulher é se matar ao mesmo tempo, em certo sentido, psicologicamente. Né? Porque ele acha que essa mulher é dele, ele está matando uma parte dele. Então, veja até onde vai, o buraco sempre é mais embaixo. Né? Então, dentro das políticas públicas, há um programa de apoio a esse agressor? Ou ele, por exemplo, quando ele é pego, ele é preso e é jogado num sistema que a gente já conhece, prisional, e não lhe é dada a chance de uma terapia específica? Bom, eu acho muito importante a sua pergunta, porque a gente tem avançado nos últimos anos na conceitualização do feminicídio como problema. A gente tem avançado, sobretudo na América Latina, no que tem a ver com a produção de legislação que tipifica o feminicídio como crime. Mas isso é insuficiente para conseguir uma prevenção adequada do feminicídio. É só criar lei e inclusive, ser mais duros com as penas não vai ajudar em muito. Eu sou pouco otimista, né? A gente pode aumentar de 15 para 40 anos. Não adianta. Não vai adiantar. Esquece isso. Não vai por aí. A gente o que quer não é só conscientizar. apodrecer os agressores de feminicídio na prisão. A gente quer que menos mulheres sejam vítimas de feminicídio. Isso. Para aquela Esse é o mulher foco. específica cujo agressor vai passar de 15 para 40 anos, para aquela mulher é bom. Para aquilo é um fator protetor para ela, pelo menos por 40 anos. Depois de 15 anos, passou muita água embaixo da ponte. Eu acho que o incremento das penas é uma coisa que deixa os políticos com a consciência tranquila de que fizeram alguma coisa. Fizemos a nossa parte, mas não é assim. Mas não é assim. Não. E a cidadania também tem que entender que eles não fizeram a sua parte desse jeito. Então tem que ter um trabalho de pesquisar e de saber como é que se faz. Tá? Claro. Isso implica estudar e fazer coisas que dão certo em outros lugares e avaliar o que se faz em outras partes para saber o que dá certo. O que dá certo na prevenção do feminicídio? Então vamos lá. Dá certo delegacias especializadas, com capacitação de funcionários,
para tentar incentivar a denúncia, mas que essa denúncia seja um fator protetivo e não um fator de risco para a mulher. Isso. Né? Incentivar a investigação no sistema de justiça criminal e também um bom análise de risco das mulheres que vão por violência doméstica à polícia para saber se esse risco de feminicídio é alto ou não. Já existe essa denominação, um analista de risco de feminicídio. Análise de risco. Existem instrumentos que levantam, entre outros os fatores que a gente mencionou hoje, para saber qual é o nível, o patamar de risco que essa mulher tem. Em alguns casos, algumas medidas têm que ser tomadas na hora, porque essa mulher pode estar nas suas últimas horas de vida, no seu limite. É isso aí. Como a gente tem visto acontecer recentemente. Com certeza. Outros casos são menos graves, né? Então, a gente tem que administrar os recursos do Estado, que sempre são escassos, de forma de proteger mais quem precisa mais. É isso aí. Claro. Um segundo ponto de política pública tem a ver com sensibilizar a população. A gente precisa que a população reduza seu nível de tolerância à violência. Isso aí. E precisamos fomentar a denúncia por parte de terceiros. Não, e aquela história que o vizinho está escutando a mulher apanhar, isso não é problema meu, é coisa de marido e mulher, deixa acontecer. Não, de marido e mulher ninguém mete a colher. Isso, entendeu? Isso já acabou, essa historinha já acabou. Vamos denunciar, vamos pegar o telefone e ligar para 190 para a polícia bater na porta desse cara que está batendo na mulher. Essa frase, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, deve ter sido criada por algum espancador, né? Com certeza, para facilitar. Gente, violência não é assunto privado. Violência é um problema social e a gente tem que combater. É assunto nosso. Isso, é nossa sociedade. nossa, da sociedade. Totalmente. É isso aí. Terceiro ponto, centros de atendimento à mulher. Né? Abrigos para a mulher, assistência às vítimas e familiares. Isso. E eu até defendo a ideia de que o Estado tenha que indemnizar as mulheres que são vítimas de feminicídio, também porque quando o Estado tem que indemnizar, ele vai querer indenizar menos, né? E vai ter que prevenir para não indemnizar tanto, e porque essas mulheres muitas vezes ficam desprotegidas com filhos, né? Com filhos. Ou, enfim. Às vezes sem casa, vai para onde? No momento não existe indenização à mulher sobre violência doméstica. Não. Quarto ponto é programas para homens violentos. Temos que trazer os homens para a solução. Né? Isso aí. Eu acho que a gente depois podia fazer um programa específico para trabalhar essa questão de quem é esse agressor e como ajudar isso, porque eles também, que alguns se matam, mas outros são encarcerados. Você disse agora, por exemplo, 15 anos. Quer dizer, isso podia ter sido evitado. A morte de alguém e também o encarceramento dele próprio. E tem alguns homens que querem deixar de ser violentos. E não conseguem. E não conseguem. Sobretudo se usar uma droga ou o álcool, que você disse que é um dos fatores preditivos, já tem a tendência. Mais algum ponto que nós vamos ter que, infelizmente, encerrar o programa. Se fosse a plateia do Jô Soares, todo mundo fala... Mas eu pensei que foi... Eu falei, 2 horas, será que a gente vai conseguir ter assunto para 2 horas? Nunca nós conseguimos esgotar o assunto tema, nenhum, né? Aqui em 2 horas. Que é pouco tempo. É pouco tempo, porque a gente vai um pouquinho mais fundo. Então, gente, vocês encerrem o programa para mim. Emiliano, você tem 1 minuto, se tanto... Se despeça aí dos seus ouvintes, dos nossos ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Não, simplesmente agradecer de novo o convite. Para mim foi um prazer participar nós também. Desse espaço. E eu acho muito importante essa função social do programa, né, em debater temas que são tão caros à sociedade e que precisam ser discutidos de uma forma com mais tempo, porque às vezes no berro também não adianta muito a discussão. A gente fica no mesmo ponto. É claro que isso aqui é um problema, que a gente tem que mostrar nossa desconformidade, mas temos que passar da desconformidade para pensar ações que possam dar certo. Nós vamos repercutir esse programa, vamos passar mais vezes. Esse programa vai virar um link também, o áudio vai poder ser disponibilizado. Vocês divulgam na UER, divulgam no Vasco. Vou divulgar. E encerra o programa aí. Agradecer pelo convite, né? A gente que agradece. Você sabe que eu sou seu fã, sua fã, né? E dizer que eu estou à disposição de todas as mulheres, porque o Vasco é delas, mas é delas numa situação macro, né? E não só para vascaínas. Eu estou lá à disposição para auxiliar e ajudar. E eu sou testemunha que está mesmo. Isso, e para promover outros eventos que a gente possa também trazer outros clubes de futebol a gritarem por esse problema que é tão grave. Muito obrigada. Geraldo, obrigado por tudo, os ouvintes. Bom final de semana, um abraço.